Nós estamos conversando aqui nesta noite com o empresário Roberto Cavalcante, que é o diretor-presidente do Sistema Correio. A gente estava falando aqui sobre o artigo que ele escreveu, que está no portal Correio, inclusive, intitulado Os Três Mosquiteiros, que a história registra que são quatro, né? E ele também faz essa referência no artigo, só que ele faz um comparativo, uma analogia com os Três Mosquiteiros e a trinca Sérgio Moro, Rodrigo Janot e Joaquim Barbosa, e o quarto, o D'Artagnan. Quer dizer, seria Arthur, Porthos e Aramis, e o D'Artagnan seria o delegado da Polícia Federal, que está por trás dessas operações. E faz, inclusive, uma coisa aqui que eu anotei, uma anotação no artigo, que não tenho dúvida que se qualquer desses pleiteasse um cargo, ganharia com folga, isso se referindo-se a uma disputa eleitoral. O senhor é daqueles que concorda que integrantes do Judiciário, do Ministério Público, possam também se candidatar? Porque tem muita gente que não está fazendo toda essa operação, né, toda essa operação midiática, citam assim, mas na verdade quer se candidatar. Não, eu acho que dentro do processo democrático existem determinadas restrições, que é se você estiver no exercício do poder. Mas se você tiver dentro dos quadros, quer seja da Justiça, do Ministério Público, da Polícia, pessoas que têm uma vocação política, tenham a habilidade, eu acho que, sem nenhuma dúvida, deveria contribuir. Se é um cidadão de bem, se tem a intenção, se há um preparo, eu acho que nós não podemos deletar esta camada da população, esses profissionais que, além de tudo, para estarem nas funções que exercem, passaram por concurso, não existem aí nenhuma das três funções favorecimento, elas foram, se sabe hoje a profundidade cultural e científica desses profissionais, eu acho que seria um upgrade na política brasileira. Bom, temos aí um exemplo muito antigo, né? Mas o Epitácio Pessoa, né? Paraibano, que foi homenageado inclusive pelo Sistema Correio como personalidade, né? Como figura histórica, ele passou por todos os cargos, né? Foi todos os cargos e exerceu inclusive mandato político. Foi tudo, né? Foi tudo. Epitácio Pessoa foi tudo. Conseguiu preencher todos os cargos da nação. E quebrou aquela máxima de Nelson Rodrigues, que é unanimidade, toda unanimidade é burra, né? É verdade. E ele conseguiu ser unanimidade. Bom, quais as expectativas, suas expectativas em relação ao controle da inflação? Arquimedes, no início do programa, citou aí que a gente está aí vivendo a casa dos dois dígitos e tal, mas dá para a gente pensar numa inflação, pelo menos até 2016, com o governo segurando esses dois dígitos, não deixando ela atingir esse? Olha, minha formação é economia, eu acredito em curva de tendência matemática. Eu espero que a curva de tendência matemática aponte para uma inflação que seja um quadro que reverta essa tendência momentânea de crise. Foram feitas as medicações, foram feitas as medidas econômicas, ainda estão sendo tomadas outras medidas econômicas visando arrefecer, mas nós temos alguns outros dados paralelos que indicam que nós não vamos ter muita gasolina para abastecer essa inflação, que nós temos o desemprego cerceia isso, nós temos uma perda do poder aquisitivo, que também cerceia, nós temos a extensão dos preços, que também limita. Acho que todos nós hoje, quando chegamos em casa, pagamos as luzes, gastamos menos água, vamos pelo percurso mais econômico de termos do seu carro, do seu meio de transporte. Eu acho que o comportamento do país fará com que nós possamos não enfrentarmos novamente aquele dragão, o monstro que assustava todo mundo, da inflação. Lembrando que nós tivemos inflação de números que batemos todos os recordes mundiais e estamos longe de estarmos batendo recorde. Mas é preocupante no mundo de hoje, nos países que estão em situações semelhantes à do Brasil, nós estamos com uma taxa extremamente elevada. Mas eu acredito que o Brasil vá, em 2015, ainda
surpreender de forma pejorativa, de forma maléfica, índices de inflação ainda maiores do que nós estamos convivendo nesse momento. Os bancos, os analistas econômicos, todos preveem realmente que haverá ainda uma certa aceleração, mas eu não acredito na continuidade dessa aceleração. Eu volto à tal curva de tendência. Eu acho que nós, em final desse ano, início do próximo ano, nós vamos ter uma tendência a termos uma melhora. Tudo isso ancorado em uma decisão, em fatos políticos, credibilidade de governo, que é um fato que no momento presente é a maior carência brasileira de momento, é a credibilidade de governo. Ok, vamos voltar a Campina Grande e conversar com Arquimedes de Castro novamente nessa entrevista com o empresário Roberto Cavalcante. É com você, Arquimedes. Doutor Roberto, até que ponto a crise política e um possível impeachment da presidente vai impactar nas condições econômicas brasileiras? Tem muita gente que diz que o nosso problema é mais político do que econômico. O senhor acha isso também? Eu acho que sua análise vai exatamente dentro do que eu penso. Acho que terá que haver uma solução. Eu não sei se o impeachment é a melhor solução. Eu ainda não estou consciente de que o impeachment é a melhor solução. Até porque, como falei anteriormente, o impeachment dará o poder a pessoas que, na minha visão, poderão não habilitar o país politicamente desse campo de credibilidade. Uhum. Então, nós temos qualquer dos herdeiros do trono, caso haja um impeachment, quer seja momentâneo, aguardando uma nova eleição, depende da circunstância que haja supostamente houvesse esse impeachment, eu não consigo vislumbrar nas pessoas que estão pleiteando assumir o país por um determinado momento que readquiram a credibilidade da população. E os quadros políticos para eleger um novo presidente da República, nessa circunstância que nós estamos, eu acho que é um quadro muito problemático. Eu acho que nós temos os candidatos que apareceram no passado e os candidatos que poderão surgir, todos, ou na maioria deles, vêm com essa descrença da população brasileira. E esse clima político afasta os investidores também, não é? Claro. Você, se tiver uma consciência que numa determinada cidade do interior você tem uma prefeitura péssima, você tem uma cultura péssima, você tem uma infraestrutura péssima, você que mora num determinado estado, você não vai investir nesse município. É assim que o mundo pensa. O mundo vê os países como nós vemos os municípios. Então, na hora que você vê um país que padece permanentemente das falhas que o Brasil mantém, faz questão de manter, espanta os investidores. Os investidores ainda acreditam no Brasil porque esse é um país de uma dimensão, de um mercado, é um gigante. O potencial brasileiro, eles talvez invistam no sentido de que eles não acreditam que nós sejamos tão ruins como nós somos. Então, isso é que acontece. Na verdade, nós conduzimos o país de uma forma tão equivocada. A política brasileira, a gestão pública brasileira saqueia o país de forma tão gigantesca que lá fora as pessoas não acreditam, porque cada um julga o outro por si. Você só julga uma determinada pessoa ou uma determinada circunstância dentro da condição que você vive, dentro da condição que você pensa. Então, determinados investidores do mundo que convivem em outra filosofia de mundo não acreditam que o Brasil possa ter os desmandos que ele tem. Por isso ainda acontecem os investimentos que ocorrem no Brasil. Qual é o grau de culpa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do presidente do Senado, Renan Calheiros, no tamanho dessa crise? Tem que respirar fundo, contar 1, 2, 3, 4. Né? Na verdade, eu vou me restringir àqueles. Eles não são o melhor exemplo. Você não levaria
sua família, seus herdeiros, a conviverem com eles em função do exemplo de cidadão. E quando ele não é exemplo para a sua família, ele não é exemplo para o país. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma informação específica contra os dois, mas eles dois exercem as duas funções máximas do Congresso Nacional, mas eles não têm lá dentro do Congresso Nacional, nos seus pares, mesmo tendo sido eleitos para as funções que foram democraticamente eleitos, mas eles não são referências como referência de credibilidade. O partido da presidente Dilma, o PT, quando pede a saída do Joaquim Levy, ou mesmo a mudança na rota da política econômica que o ministro da Fazenda tem adotado, o partido acerta ou é a presidente quem está certo? É hora de apertar o cinto? Respirar de novo e achar que é mais um equívoco do PT. O PT é um partido de que, há anos atrás, era uma referência, era uma linha, um caminho que o Brasil elegeu e fez, através desse caminho, a recondução de 2 presidentes da República. Mas eu recentemente vi uma declaração do presidente do partido, neste momento, dentro dessa total descrédito que o país tem para com este mesmo partido, e numa uma humildade de um reconhecimento de que nós erramos, vamos retificar, vamos rever e vamos voltar a ter a credibilidade. Não, era acusando que estas supostas acusações que estão sendo feitas para Zé Dirceu e outros são acusações unicamente políticas e que eles têm o direito, que eu acho justo, da livre defesa e que só através do contraditório é que isso pode ser esclarecido, mas em nenhum momento ele tem um meia-culpa, em nenhum momento assume o erro. Eu acho que o cidadão, o gestor, o político, o presidente de um partido tem que ter a hombridade de dizer: erramos, está constatado que erramos, e não só erramos e fomos reincidentes. Muitos dos membros do PT foram reincidentes no crime. Então, aí eu acho que, na verdade, nós perdemos um bocado das nossas esperanças. Bom, mesmo diante desse cenário de crise nacional, de instabilidade política, doutor Roberto, o que tem se visto aqui é que grupos como o Sistema Correio de Comunicação têm avançado nos seus investimentos. O Correio mesmo, além de todas as empresas que já possui, tem anunciado novos investimentos, seja em equipamentos, seja em novas empresas. Tem uma TV nova que vai ao ar nos próximos meses, né? Tem mais outras emissoras de rádio que também estão chegando para se integrar o cast da empresa. Quer dizer, qual é a fórmula? É fácil. Nós temos no nosso jornal Correio um subtítulo que é Jornalismo com Ética e Paixão. Se você pegar a essência disso, você vai verificar que nós estamos nesse Brasil que tem essa derrapagem, esse descalabro de ética, mas aqui nesta casa nós temos ética e paixão. Quando nós temos ética, então nós acreditamos que lá fora as pessoas conduzam as suas empresas, as suas decisões de forma séria, de forma de fazer com que haja o bem coletivo, o bem do Brasil e o bem empresarial. E na hora que nós fazemos com paixão, paixão tem aquela dosagem do otimismo. Nós acreditamos no nosso país. Então talvez nós sejamos no micro aquela projeção daquele investidor estrangeiro que como nós estamos vivendo num mundo diferente aqui dentro, como aqui só se respira trabalho, só se respira empreendedorismo, só se respira fazer a coisa da forma melhor, ajustar o que já está bom, aprimorar o que já está bom, melhorar nossos recordes. Então nós esquecemos que estamos dentro desse Brasil que está vivendo esse momento. Então é por isso que nós aqui dentro permanentemente melhoramos a cada dia em todos os segmentos que operamos. E a cada dia, dentro daquela paixão
a paixão talvez segue um pouco, então, por sermos apaixonados, quem de nós não foi apaixonado um dia ou permanece apaixonado? Então, a paixão cega. Então, nós esquecemos, deletamos que existe o Brasil e continuamos investindo, continuamos fazendo nossas empresas e continuamos dando certo.